Esse é João Batista de Andrade. Não se sabe ao certo se ele é um político que virou cineasta ou cineasta que virou político. O que interessa é que seus filmes não deixam mofar na nossa memória um Brasil que por anos viveu pisoteado pelos coturnos dos militares. Obras como Vlado, O Homem que Virou Suco, O País dos Tenentes e A Greve são exemplos nítidos da intenção do diretor. Com perdão do trocadilho barato, João Batista de Andrade é um cineasta com política na cabeça e uma câmera na mão. João Batista de Andrade, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. Temos como nossos convidados hoje o Felipe Macedo, da Federação de Cineclubes, Hubert Alqueres, presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Luciano Ramos, escritor e crítico de cinema, e a Letéia Silvestre, produtora. João, você é um quase engenheiro que foi para o cinema. E uma das razões é por causa do golpe de 64, que vai, de uma certa maneira, tangenciar sua carreira o tempo todo. Como que você larga a engenharia e vai para o cinema? Bom, precisa perguntar para as pessoas que deram o golpe de Estado, porque eu vim para cá, para São Paulo, para fazer engenharia na melhor escola de engenharia do Brasil, que era a Politécnica. Né? Mas é claro que aí eu me envolvi, fui me envolvendo com a cultura e com a política, logo que eu cheguei em São Paulo. Eu entrei na universidade em 60. Em 64 eu estava no 5º ano. Mas já estava profundamente comprometido com cultura. Eu tinha um jornal literário, e fazia parte do grupo 4 de cinema, com K, de que fazia parte o Ramalho, que é quem começou, na verdade, Francisco Ramalho. O Clóvis Bueno, eu, mais o Zé Américo Viana, que virou engenheiro. O único que foi para a engenharia é o Zé Américo Viana, que era chamado de Batatais. Então, quando houve o golpe de 64, eu era dirigente do partido na área estudantil. E estava metido na política lá, muito. Naquela época o país era muito diferente. Então eu era um garoto e conhecia os líderes sindicais, conhecia o Brizola, conhecia o Albino, Neiva Moreira, esse pessoal todo, vivia me encontrando com esse pessoal. Ia para manifestações aí operárias, estava lá no Palanque, era uma coisa impressionante aquele momento. Então, quando houve o golpe, eu não podia ficar na casa do... Eu morava na casa do estudante. Então, eu não podia ficar lá e sair. E tem um livro, inclusive, que chama Perdido no Meio da Rua, que são textos que eu escrevi na época. São textos ficcionais, com personagens de ficção, que tem muito a ver comigo e com amigos, e que chama Perdido no Meio da Rua, que é como eu fiquei. Eu fui para a rua e não tinha para onde ir, eu era um migrante. Enquanto eu fazia política, eu tinha relação com as pessoas da política ali, do partido, os pontos, os encontros e tal. Quando caiu tudo aquilo, eu não tinha para onde ir, fiquei na rua. E aí, quando houve o golpe de Estado, o que aconteceu? Eu tive que sair, abandonei a escola no 5º ano e fui trabalhar. O Rudai me levou para a Cinemateca para trabalhar na Cinemateca. Foi o que salvou. Fazendo o que? Programação? Eu fazia divulgação da Cinemateca e depois fazia a programação da Sociedade Amigo da Cinemateca. Virei programador logo em 65 ali. Programador da SAC, que era talvez um dos principais cineclubes do Brasil. Esse seu filme, o Liberdade de Imprensa, que é de 67, né? 67. Você faz dentro de um grande contexto político. Como o governo, a ditadura tinha feito a lei da imprensa. E aí o movimento universitário se articulou e ia criar um jornal, o jornal Anão, seria o primeiro nanico de esquerda, que era o jornal Amanhã, o Raimundo Pereira que ia editar o jornal. Aí eu propus para as pessoas que, além do jornal, a gente fizesse um filme também. E eu propus sobre o tema da questão da imprensa. O meu foco era a ditadura, como foi a vida inteira. Então o filme, para mim, é um filme sobre a ditadura. Mas naquele momento, através da questão da imprensa, né? E aí todo mundo gostou, o Grêmio da Filosofia me deu dinheiro para filmar, eu fiz para lançar o livro e o filme no Congresso da Uni, porque ali, a partir dali, ia ser feita a distribuição nacional do jornal e do filme. Bom, aí caiu o Congresso da Uni, em 68. Não houve a estreia do filme. O filme
Não estreou, acabou o filme, virou clandestino. O pessoal falou, é melhor não falar do filme, esquece o filme. O filme só vem 40 anos agora, depois, né? foi restaurado, porque ficou abandonado e tal, pela BR com a Cinemateca, e foi lançado 40 anos depois. O senhor lê jornal? Leio, sim, senhor, quando posso, né? Que jornal o senhor prefere? Eu, quando estou assim, em condições, eu prefiro todos. Mas, felizmente, ele foi visto por um grupo de pessoas no Rio e um grupo de São Paulo. O Avelar estava no grupo do Rio e o Jean-Claude estava no grupo de São Paulo. Que escrevem sobre... Então, eles falaram muito desse filme. O filme ficou famoso sem ser conhecido. Só veio agora a ser conhecido agora, 40 anos depois. Eu acho que o João Batista, eu também procuro perseguir isso, por formação de cidadania. A gente tem uma preocupação política e vê a questão das relações humanas, das relações sociais, das relações do homem dentro de um mesmo espaço, seja uma cidade, um estado, um país. Essa relação política, essa preocupação política, é que eu acho que ele também persegue, tanto no seu trabalho de servidor público, no caso secretário de Cultura, quanto no seu trabalho artístico. Os filmes dele, de alguma forma, refletem exatamente essa questão das relações humanas, das relações entre os homens, né? João, a gente pode falar assim do João Batista político e João Batista artista? Em qual momento que eles se juntam, eles se cruzam, ou não há essa mistura? Olha, eu acho que não há essa mistura. Acho que não há essa mistura. Eu dou graças a Deus de não ter transformado o cinema numa espécie de correio de transmissão das minhas ideias políticas, né? Quando houve a mostra minha em 2002 no Banco do Brasil, o Nilton Canito era o curador. Ele escreveu lá, para mim foi fantástico, dizendo o seguinte, que ele fala mais ou menos, simplifica assim, que na política eu estou cheio de certezas. E os meus filmes são carregados de incertezas. E ele cita um exemplo lá do filme A Próxima Vítima. Em 82, eu fui um dos coordenadores da Comissão de Cultura da campanha. E eu era militante, eu ajudei a reorganizar o PCB nos anos 70, em São Paulo, depois da morte do Vlado. Ao mesmo tempo, eu fiz A Próxima Vítima, e A Próxima Vítima é o retrato de uma falência da esquerda e da oposição. O filme mostra uma oposição completamente despreparada para o governo, despreparada e não conhecendo a realidade cruel, a realidade social, a degradação da realidade social brasileira. A oposição não estava percebendo nada disso. O filme é isso. É o repórter, o Fagundes, que chega atrasado na redação, é repórter político, e por chegar atrasado não tem matéria política, jogam ele para o Brás, para filmar os assassinatos do Brás. E ele vai ver a miséria, ele vai entrar no mundo da miséria brasileira lá. E não entende nada do que está acontecendo, é manipulado o tempo todo, entendeu? E ao mesmo tempo. Inclusive tem uma cena que está o Guarnieri e o Fagundes urinando no muro, bêbados, e estão conversando, e aí falando as bobagens, o Guarnieri falando as bobagens, quase pornográficas assim e tal. Aí o Fagundes, o senador, cuidado, o senador, que tinha um cartaz do Montoro da campanha dele. Desculpa, senador, desculpa. Está falando, não vai nem perceber. Você estava envolvido toda essa ação política, militando, regimentando pessoas e faz um filme sobre uma desilusão. Essa desilusão veio da própria militância naquele período? Eu não consigo entender muito, não. Porque eu estava convicto da luta política naquele momento. Agora, o cinema é bom para isso. Você revelar que a convicção política, às vezes, está escondendo uma questão pessoal ou uma coisa que você não controla. Você está sempre sufocando aquela dúvida para poder ter certeza, né? Então, é bom que eu tenha certeza na política e que, na hora de fazer o filme, eu deixe a dúvida aparecer. João, o Luciano Ramos tem uma pergunta para você. Eu queria saber, naquele momento, os anos 60, sobre o que nós estamos falando aqui,
onde você estava iniciando a tua carreira, 60, começo dos 70, qual era a tua relação, o teu relacionamento com os outros movimentos do cinema brasileiro, como, por exemplo, o Cinema Novo, que era uma espécie de dominante, e o pessoal daqui de São Paulo, que já fazia cinema também desligado do Cinema Novo, como o Walter Cury, o pessoal da Boca, etc. Como é que era isso? Olha, a minha ligação fundamental do cinema era o Cinema Novo. Quer dizer, meus amigos fundamentais eram o Leon Hirsman, o Joaquim Pedro, e eu sempre falo que eu faço parte do Cinema Novo tardio de São Paulo, porque o meu grupo de cinema lá com o Ramalho, o Clóvis, eu e tal, era o grupo de cinema novo de São Paulo. O primeiro, porque é 62, 63. Aqui a gente reproduzia as discussões que se faziam mais no Rio sobre o cinema novo. Era o grupo novo, era um grupo de pessoas jovens que tinham uma ligação com o Roberto Santos, com o Persson, principalmente. Mas era o grupo de cinema novo de São Paulo. Depois de 64, né, praticamente mais perto de 68, depois de 67, por aí, aí a gente começou a estabelecer relações. O Rogério Sganzello, o Carlão, o pessoal da Boca, não é? Chegamos aí, com o Persson, nós chegamos a fazer, inclusive, uma distribuidora, eu e o Persson que dirigimos a distribuidora e tal. Então, eu tinha uma relação muito próxima com o pessoal aqui de São Paulo, mas a formação minha era cinematográfica. Esse filme circulou no mundo inteiro. Muita gente levou esse filme, compraram o filme. O próprio movimento viu o filme durante a greve. O Lula viu o filme durante a greve ainda. João, e o Gamal, Delírio do Sexo? Como que você contextualiza nessa luta política? Olha, o Gamal aí é uma discussão difícil. Talvez precisa fazer quase uma terapia aqui, entendeu? Porque o Gamal é um filme que eu acho lindo, gosto demais do filme. Mas depois você Mas eu tenho uma relação extremamente complicada com o Gamal. Uhum. Porque é um momento em que eu abandono a luta, em que eu desisto. Assim, um curto período de 68, de 69, onde tudo tinha acabado. Meus amigos tinham ido ou para a guerrilha, que eu era contra, ou tinham ido para a droga, ou tinham fugido, tinham se exilado, ou tinham viajado para o exterior, tinham abandonado. Sobrou nada, não tinha sobrado nada. Eu vejo em volta de mim naquele momento, sobrou nada, não tinha nada. O Brasil era um oco. E eu sempre fui, o pessoal chamava que era cineasta oral, eu inventava um filme por dia. E era assim, a pessoa falava assim, pô, estou pensando em fazer um filme sobre cinto. Eu falava assim, eu tenho um roteiro sobre isso aí. Como é que é? Eu inventava na hora e contava o roteiro. Então, era o cineasta oral. O Jean-Claude, o Paulo Emílio falavam, é o cineasta oral e tal. Então, o que acontece? Naquele oco, eu continuava na minha loucura, elaborando coisas, roteiro e mais roteiro. E aquilo foi me levando para um buraco, para um fosso sem saída. Você é muito criticado pelo pessoal da esquerda, né? Eu fui muito criticado, assim, até de forma absurda. Por exemplo, dizer o seguinte, esse filme não interessa ao cinema brasileiro. É porque eu tinha feito. O fato de eu ter feito o filme é que fez com que a esquerda passasse a criticar. E o filme ser uma espécie de catarse pessoal, acabou fazendo com que a esquerda jogasse mais pesado sobre o filme por minha causa. É como se jogasse pesado comigo. E eu mesmo passei a ter uma visão crítica do filme. Porque as coisas estão lá no filme. Mas hoje você vê o filme, você gosta ou não gosta? Eu gosto do filme. Gosta? Eu gosto. João Batista, o Hubert Alqueres tem uma pergunta pra gente. Eu te acho um sujeito otimista. E como é que você fala pra gente que nos teus filmes os teus personagens todos se arrebentam? Como é que é isso? O homem e o cineasta, né? O homem que me parece tão otimista e o cineasta que conta histórias de pessoas que se arrebentam, né? Isso aqui eu sinceramente não sei explicar muito não, mas eu vou dizer uma coisa. O que me incomoda na sociedade
é o que ela não consegue fazer. Talvez o tema da minha vida seja esse. Se a pessoa fala o seguinte, eu sou um cineasta muito crítico, então, por exemplo, existe muita gente que falou sobre isso da forma, o chamado cinema de intervenção como documentarista, e que eu questiono muito, e eu nunca estou de acordo com o que as pessoas falam. Eu sou uma pessoa ligada, eu sou do seu lado, é povo, eu estou do seu lado, mas eu não concordo com você. Esse talvez seja o grande tema da minha vida, sinceramente. Essa insatisfação com relação à capacidade que nós mesmos temos de superar as coisas. Então, eu não sei, é difícil de explicar, mas quando na política eu tenho que fazer o melhor possível. Quando eu olho para a realidade, eu vejo que a sociedade não está fazendo o melhor possível e, em geral, está fazendo errado. João, essa urgência é a que te leva mais para a televisão, para fazer documentários? Olha, mais ou menos isso. Olha, eu estava numa crise lascada no final dos anos 70, começo dos anos 70. Uhum. Eu ganhei o prêmio Air France com o Gamal. No meio desse, imagina, que para mim era. O prêmio Air France, que era o prêmio da crítica nacional, votavam os críticos brasileiros. Era uma viagem para Paris, prêmio importante por isso, né? E era uma viagem a Paris. Eu fui para Paris e lá encontrei com os exilados, amigos meus, tal, e todo mundo tentando rever a questão da luta democrática no Brasil e tentando voltar para a luta democrática. As pessoas que tinham ido para a guerrilha estava detonada, tal, para a luta armada, tal. Então, quando eu voltei para cá, eu voltei e falei para alguns amigos, inclusive o Vlado, falei, olha, eu quero voltar à liberdade de imprensa. É a minha linha, aquilo lá que é meu cinema. Né? Aí o Vlado falou, pô, nós estamos preparando um telejornal aí. Aí você podia ir para fazer especiais. Então eu fui para lá e fazia isso. Eu tinha uma equipe, todo dia eu chegava de manhã e tinha autonomia. Eu escolhia a minha ideia e saía para filmar. Todos os meus filmes eram sobre questões sociais e contraponto absoluto com a ditadura e com a opinião pública. Não deixa ninguém olhar não, hein? Tira todo mundo aí. Noite de 10 de agosto de 78, bairro Paulista de São João Clímaco. Depois de 3 dias de espera, a polícia enfrenta e mata o Wilson Paulino da Silva, conhecido como Wilsinho Galileia, um mês depois desse completar 18 anos. É depois, mas como que surge o Doramundo? Que é um outro universo, que é uma... só para falar o seguinte, depois do Hora da Notícia, eu fui expulso, tive que fugir e tal, depois fui para a Globo, porque repercutiu muito o Hora da Notícia, e a Globo queria dar um salto aqui em São Paulo, chamou o Fernando Jordão para dirigir o Jornal Nacional e me chamou para criar o reportagem do setor de especiais da Globo, eu que criei o setor, em 74. Mas chegou uma hora que não aguentava mais. Aí a abertura já estava em franca processo de realização e tal. E eu dizia o seguinte, eu precisava lançar, porque eu não posso ficar repetindo a mesma coisa. E eu comecei a buscar uma maneira de voltar ao longa-metragem. Aí eu achei o livro numa viagem de Salvador para cá, que eu ganhei a Jornada da Bahia lá em 73, com um filme que eu fiz para a TV Cultura, o Hora da Notícia. Chama Migrantes, em 73. Então, comprei um livro lá para ler, achei curioso e tal, e li, gostei muito do livro. O livro parecia ditadura. E era o Doramundo. Doramundo. Vê se tem documento aí. Aí no bolso, procura no bolso. A carteira de trabalho, tá aqui. Cobrir. Traz aqui. Do Geraldo Ferraz. Aquele clima onde as pessoas não sabem o que está acontecendo, morte sem que as pessoas soubessem quem matou, nada, aquela coisa aí, era aquela falta de ar da ditadura e tal. Eu resolvi filmar, chamei o Vlado para fazer o roteiro. E o filme nasceu daí. Qual que foi a reação do Geraldo Ferraz? Ele escreveu dizendo que ele reconhecia o valor do filme, mas que não reconhecia o livro dele do filme. O Vlado era um bom roteirista? Olha, ele não chegou a terminar o roteiro, né? E eu acho que ele teria sido um bom roteirista.
Porque ele vai fundo, ele ia fundo e não satisfazia com pequenas coisas por exemplo, ele, toda a cabeça política dele, a racionalidade dele, mas ele era fanzoca, assim, do Bergman, entendeu? Apaixonado pelo Bergman e tal. Então ele tinha uma coisa também dessa coisa da alma humana, das fragilidades e tal, que era uma coisa muito bonita nele. Eu acho que ele teria sido um belíssimo roteirista. Esses braços cruzados, esse greve, esses trabalhadores do presidente passavam em tudo quanto era canto. Andava o Brasil mesmo, né? As cópias acabavam, fazia outra cópia, né? E isso gerou, sim, um movimento que não era... eu acho que não era só um movimento cinematográfico, não era só uma coisa interna do caráter da produção, da própria ideologia do cinema, mas gerou um movimento, sabe, cultural forte, uma multiplicação muito grande de ideias ali, né? Você fez um filme que ficou muito famoso, que era A Greve, que era um documentário, que é sobre as greves no ABC, onde surgem vários líderes sindicais, entre eles o atual presidente Lula. Como que foi ir lá filmar? Era uma consequência dessa sua vontade, essa sua urgência pela realidade? Foi um feeling pessoal, porque as imagens da greve não passavam na televisão, eram proibidas. Então o meu feeling foi o seguinte: eu tenho que fazer um filme rápido, usando tudo que eu sei, minha capacidade de fazer cinema rápido, para que o filme circule com uma imagem da greve pelo Brasil e pelo mundo. E eu não estou falando como presidente de direito, mas me sinto no direito de falar como presidente de fato, como representante dos trabalhadores. Aí fui lá, filmei rapidíssimo, a Luísa fotografou. E, apesar disso, um filme bastante crítico, até polemizou muito depois, mas que era um retrato da greve. E esse filme circulou no mundo inteiro. Muita gente levou esse filme, compraram o filme. Né? O próprio movimento viu o filme durante a greve. O Lula viu o filme durante a greve ainda. O filme passava durante a greve? Passava nas igrejas, nos sindicatos, nos clubes, Sociedade de Amigos de Bairro e tal. Era uma circulação louca. Inclusive o Felipe, que está aqui, era da Dina Filme, recém-criada, que passou a distribuir esses filmes. Né? Os filmes anteriores meus, cinema de rua e tal, e depois o Greve. E era um sucesso absoluto. Eu acho que eu posso dizer que é o filme que mais sucesso fez na distribuição, 16mm naquele momento. Era o Greve. E convidamos também todos os homens da Fiesp para comparecer lá, porque nós não somos bichos, nós não vamos matar ninguém, não. Eles podem tomar alguma vaia, mas quem faz as coisas erradas merece vaia. No Homem que Virou Suco, eu tinha acabado de filmar o Greve. Estava muito entusiasmado por aquilo. Ainda mais o efeito do filme também foi fantástico. E O Homem que Virou Suco, que é o seu... um filme sequencial seu. Que é interessante, que nós já conversamos disso, mas é um filme onde há uma esperança política. Né? Ao contrário dos seus outros filmes, onde que é sempre uma derrocada. No Homem que Virou Suco, eu tinha acabado de filmar o Greve. E estava muito entusiasmado por aquilo. Ainda mais o efeito do filme também foi fantástico. Eu assistia o filme sendo exibido para operários e as pessoas falavam do filme depois. Todo mundo queria falar, apontava para a tela. A primeira vez que a tela os representava. Então eles falavam, vocês viram aí, e apontavam para a tela. A tela era deles. Aquilo me inflamou, pô. Então quando eu fui fazer O Homem que Virou Suco, o roteiro não era otimista, não existia isso. O roteiro, o cara no final era torcido lá e tal. E aquilo eu fui mudando na filmagem, fui dando um tom de que se você luta como o personagem luta contra a opressão, ele ganha. Então o personagem do Zé Dumont no Homem Virou Suco não aceita, ele oprime, ele briga, quase vira suco, quase morre, mas não cede, briga, até conseguir. Tu é pedreiro, é? Sou pedreiro. É pedreiro mesmo, é? Sou pedreiro. Tu é pedreiro, é porra nenhuma, rapaz. Se fosse pedreiro, tu sabia fazer das coisas. Mas tu não é pedreiro, não. Tu é um atrevido, tá? Tu é um atrevido, porra, tá? Olha aqui, viu, rapaz? Eu não sou criança pra você gritar no meu ouvido, não, viu? Era uma esperança na abertura política ou era uma esperança socialista? Não existia. Socialista. Naquele momento eu não tinha
esperança do socialismo. Inclusive, eu era muito crítico ao socialismo, na verdade, já. Eu ajudei a rearticular o partido lá depois da morte do Vlado, uns 2 anos depois. A gente aproveitando um pouco o impacto da morte dele, a reação da sociedade, a gente começou a rearticular o partido. Eu fui dirigente do partido, dirigente estadual do partido, nesse momento, e eu já era muito crítico ao socialismo real. A gente já estava muito ligado às ideias italianas e tal, muito crítico ao socialismo real, a chamada ditadura do proletariado, estava contra isso tal, e estava centrado na luta democrática no Brasil, querendo o Estado de Direito. Então essa que era a esperança, era sair da ditadura. O fervor todo era sair daquela porcaria. Era só pôr a cara para fora, que eu não tinha conseguido fazer no Doramundo, os personagens não tinham conseguido, era tirar, sair daquela neblina e respirar. É isso que era. E eu fui tomado por essa esperança, pela primeira vez, parece que se casavam um pouco as coisas. A minha esperança política e o meu sentimento ali na sociedade. Minha filha trouxe esse vasinho pra você, olha. Cerâmica da Paraíba, viu? Chocante. Dedé, passa a mão aí nesse vaso e leva lá pra dentro, vai. Anda! Vai, Dedé! Tu não é pra frente, não, seu pé? Leva lá dentro. Olha um, olha dois, olha três. Ah, Texas Calhabe! Olha o bifinho do Xaxá. E me deu o bicho desse cachorro também, viu? Xaxá! Mas é interessante que o Homem que Virou Suco conseguiu um baita sucesso, né? Fez uma identificação. Não fez quando lançou, né? Coisa de brasileiro. Lançou, foi mal. Saiu do circuito, entrou em São Paulo, por exemplo, para o Cine Olido, Belas Artes, mais uns 2, 3 cinemas, não foi bem. E ficava aquele cartaz lá, as pessoas só tinha porno chanchada nos cinemas. A pessoa chegava, olhava aquilo, olhava, comentava. Eu muitas vezes ia na porta do cinema, chegava na porta, quase entrava e não entrava pouca gente. Aí saiu do cartaz. Aí foi selecionado pela comissão de Moscou, que veio ao Brasil, e foi selecionado para a competição. Contra a Embrafilme, porque o filme era pobre, a Embrafilme tentou mudar de todo jeito, tirar o filme, colocar outro e tal, não conseguiu. Queriam mudar o título do filme também, várias vezes e tal, não conseguiram também. E o filme foi lá e fez um sucesso estrondoso. Depois circulou pela Europa, tudo quanto é lugar que ia fazer sucesso, né? E aí voltou para o Brasil com esse prêmio. E a repercussão do prêmio, eu acho que eu nunca vi uma coisa tão grande assim. Eu acho que precisava de um prêmio. O Brasil precisava disso. Depois, aquele seu filme, O País dos Tenentes, que tem o Paulo Altran como personagem, né, grande ator no filme, é um filme de total falta de visão, de esperança, um filme triste, é uma coisa voltada muito para o umbigo. De novo, era o Jean-Claude fala isso. Decepção sua com a política? O Jean-Claude fala isso, assim, olha, é um filme terrível, porque parece um caixão sendo levado com a gente dentro. Exato. Fala isso, um féretro, então, exato. É a nossa história toda, tal. É uma overdose de podridão. É o fim de um ciclo revolucionário, 60 anos. Então, um ciclo revolucionário que acaba em podridão. O personagem foi revolucionário, se aproximou do Estado, com Getúlio, e foi se apodrecendo, se corrompendo nessa relação com o Estado, até virar um general na reserva, servindo para as multinacionais durante a ditadura brasileira. O filme foi para a Europa, passou no pessoal de Biarritz, não ganhou o prêmio, mas ganhou a imprensa. Fui convidado para vários debates na imprensa e depois fui convidado para percorrer 6 universidades, 6 cidades na Alemanha,
para discutir o filme em universidades, porque eles achavam que o filme falava da queda do Muro de Berlim e da queda do socialismo. Ora, o filme foi feito antes. João, agora... Foi feito quase 2 anos antes. A sua decepção com as instituições é clara no filme. Agora, mas você pega um personagem que é do Exército. Como que reação chegou para você? Você pega um general, né? É um general que é uma pessoa. Uhum. E que foi se corrompendo, se comprometendo com a ditadura, com tudo, foi servindo às multinacionais, tudo. E quando chega no final da vida, ele vê que ele está podre. Esse aqui é o personagem. Ele está com bichos na mão, no rosto, palotran, cheio de bichos na cara, de olho aberto, ele está vivo e morto. É isso que é o filme, entendeu? Então, não importa o que ele tenha sido. João, o Felipe Macedo tem uma pergunta para você. Batista, você começou cineclubista. Depois você esteve sempre metido em experiências de distribuição. Depois, O Homem que Virou Suco foi lançado simultaneamente no mercado comercial, simultaneamente com associações de moradores. Com sucesso. Com sucesso, com um público imenso, né? Como secretário da Cultura, você esteve preocupado sempre com a difusão, com a distribuição, com a criação de projetos. Como é que isso bate em você na hora de criar, sabendo que o cineasta brasileiro luta contra um muro incrível que está erigido entre ele e o espectador brasileiro? Essa é uma questão que me toca muito mesmo. Eu criei o festival lá latino-americano, lá no Memorial. Na abertura do festival, eu era secretário ainda, e disse lá que o Brasil é um Iraque cultural. Porque um país que aceita uma ocupação de mais de 90% de uma indústria cinematográfica só, aceita a invasão. Ou não tem vergonha na cara. O México aceita 95% da ocupação. A América Latina, uma média de 95% da indústria cinematográfica norte-americana. Como é que você pode pensar em cinema nacional nesses países? Você vai fazer cinema no Brasil sabendo que o mercado está ocupado em mais de 90% por cinema americano e que, como o cinema americano só se interessa pela renda, foi fazendo com que o mercado cinematográfico se restringisse aos grandes centros e aos lugares de consumo que é o shopping center. E o cinema brasileiro teve que aceitar essa lógica. Então você quer fazer cinema popular e não tem circuito popular para fazer. Esse é o drama maior do cinema brasileiro. Olha, quando aconteceu isso na França, os franceses meteram o pé no peito dos americanos e disseram, olha, também é demais. E começaram a fazer uma política agressiva de viabilizar o cinema francês, o cinema europeu nos seus países. Inclusive obrigando as televisões a investir em cinema. Então, e conseguiram. Você vai na França, a França conseguiu equilibrar a ocupação do mercado, por exemplo, com o cinema norte-americano. Agora, a América Latina, isso é uma vergonha. O Brasil, com a tradição cinematográfica que tem, o México, a Argentina, aceitar mais de 90% de ocupação, isso é uma vergonha. E viabiliza. O cinema brasileiro pode matar 1 leão por dia, pode ganhar prêmio pra caramba, ganhar Oscar, ganhar... O diabo não adianta. Você aqui continua sendo estrangeiro no próprio país. Esse é o drama maior. Agora, isso é uma política de governo, não há cineasta que seja capaz de resolver isso. Isso é uma política de governo que tem que ser muito agressiva, muito forte, senão não vai mudar nunca. Durante décadas eu tive dificuldade de falar a palavra, ficar embargado, como eu estou um pouco agora. Isso me desculpa. Daí você fica um bom tempo sem filmar, né? Uns 10 anos. Por quê? O que você faz nesse período? Olha, eu estava no auge da minha carreira, inclusive internacional, com vários prêmios internacionais tal, que eu recebi, e no final dos anos 70, somente, né? Desde O Homem que Virou Suco para frente, eu ganhei vários prêmios internacionais tal. Já estava conhecido, por exemplo, já tinha sido convidado
pela coroa na Bélgica, lá, para a abertura de uma mostra do cinema brasileiro. Fui convidado pessoalmente, fui convidado pela governadora de Milão para ficar uma semana em Milão, por conta do governo de Milão. Tinha aberto o caminho para mim e tal. Mas eu queria fazer o filme sobre o Vlado, em 90. E já tinha uma coprodução com a Espanha, assinado, com Portugal, com um produtor iugoslavo, existia Iugoslávia ainda, e com o Channel 4 de Londres. Tinha conseguido uma coisa que o cinema brasileiro não consegue. Né? Veio o Plano Collor, bloqueou todos os recursos, fechou a Embrafilme, que era parceira minha, fechou o órgão de cinema em 90. Eu fiquei pendurado na brocha, na maior crise pessoal que eu já passei na minha vida. Eu não podia fazer um curta-metragem. Fui lá a zero. Aí peguei minhas coisas, saí de casa. Você foi para onde? Eu fui para o interior de Goiás, numa cidadezinha que era um ovinho. E fiquei lá, autoexilado. É interessante que o seu filme imediatamente posterior a isso chamou-se, né? O Cego Gritava a Luz, né? Mas era eu, porque o Cego Gritava a Luz é um velho na beira do Lago de Brasília que diverte as pessoas contando historinhas banais. E as pessoas, um cara começa a desconfiar que tem alguma coisa por trás daquilo lá. E o filme vai desvendando o que está por trás daquilo. Aquilo é dissimulado, porque ele era um líder popular e que fracassou completamente e foi cúmplice de assassinatos cometidos pelos poderosos de Brasília. Então ele escondia toda a derrota pessoal dele, tentando parecer um velhinho engraçado na beira do lago. Deixa de trapaça, velho mentiroso. Quero ver se você tem coragem de ir até o fim dessa história das meninas assassinadas. Porque eu sei que essa história te toca muito. E que muitas vezes você começou a contar e parou no meio. Quero ver se hoje você tem coragem de acabar com essa lenga-lenga. Hoje eu vou contar tudo, nem que passe aqui muitas e muitas noites. Eu fiz o Tronco depois, que é um épico. Um épico poderoso, grande e tal. Aliás, a visão que eu tinha no Tronco é importante também, porque é o personagem de um coletor com certo idealismo lá do interior de Goiás e que ele é parente dos coronéis do Norte, mas vai para lá mandado pelos coronéis do Sul, que são inimigos do coronel do Norte, que conta exatamente com a dualidade dele, de ser parente dos outros, mas de representar o governo e ir lá oprimir, controlar os coronéis do Norte. E nesse conflito, ele é derrotado lá e vai buscar apoio de novo do governo, que são os coronéis do Sul. E o governo manda uma tropa para lá que barbariza mais do que os coronéis barbarizavam com seus jagunços. E eles perdem a condição de personagem dirigente e vira coadjuvante no meio daquela guerra onde ele não sabia quem era mais violento. E que era uma visão minha de que a esquerda, você não tem força e se alia com quem tem força. E essa outra força impõe a sua lógica. O que tá acontecendo aqui? Vai pra lá, malandrão! Vai pra lá! Sai pra lá! Faz ano! Tem um estilo muito próprio, muito livre, inclusive muito respeitoso com a tua posição, a tua questão da câmera. É o cinema mais, eu acho que ágil assim, que eu já fiz, assim. No sentido de não ter parâmetro fixado, não ter regras, normas fixas, sabe? Muita liberdade, agora que tem o vídeo, muita conversa, inclusive a câmera dele com a minha. Eu filmei ele me filma, a gente conversa um filmando o outro. É uma coisa que ele meio que inventou agora nesse novo momento comigo. É muito interessante, é legal, é muito livre. A palavra que eu uso é essa, é livre. Você tem um projeto chamado O Cineasta e Sua Câmera. O que seria isso? Essa câmera é o seguinte, dessa volta minha de Goiás, né, fiquei muito tempo, fiz bastante coisa em Goiás, né, tem uma filmografia em Goiás. Aí eu resolvi fazer o Rua 6 Sem Número, que é um filme que eu gosto demais, muito interessante. Eu acho que é o filme
pós-queda da União Soviética. O personagem é inquieto e completamente descontente com o mundo, acha o mundo tudo errado e não sabe o que fazer, então ele tenta mudar a história da vida dele e começa a inventar uma história para a vida dele. Naquele momento, eu comprei uma câmerazinha para fazer make-off. Era uma TRV 900, uma mini DV. E fiquei apaixonado por essa câmera. Eu sou uma pessoa sem preconceito com cinema. Para mim, Super 8, o cineasta não gostava do Super 8, eu achava que... Vídeo, para mim é cinema, televisão é tudo cinema. Eu não tenho o menor preconceito com esse tipo de coisa. Nada, para mim é tudo cinema. Então, eu fiquei encantado com aquilo e comecei a filmar pessoalmente com aquilo. Aí eu inventei essa coisa do cineasta sua câmera. Diz o seguinte, um avanço tecnológico, os fabricantes dizem que essa câmera faz foco sozinha. Então faça. Que ela corrija a luz sozinha. Então corrija. Então a câmera põe na minha mão e diz, eu não sou cameraman, eu sou cineasta. João, temos uma pergunta da Letéia Silvestre para você. João, você é um cara que não tem preconceitos aí com esses rótulos, o que é cinema, o que é vídeo, o que é ficção, o que é documentário, e que começou a trabalhar com o digital quando muita gente não acreditava nele. E eu fiquei muito curiosa para saber como é que você vê a internet e essas mídias novas que estão surgindo em numa escala assim muito rápida de evolução. Como você vê isso? Se é como uma grande ferramenta de difusão para o cineasta e sua câmera, ou uma ameaça por conta dos direitos autorais? Como é esse universo novo? Eu sou o maior fã dessas formas múltiplas de comunicação, de realização e tal. E ao contrário das pessoas, porque existe uma coisa muito corporativa no cinema. A pessoa parece que o cinema vai escapar do seu grupo, ou dele, da mão dele. Eu, pelo contrário, eu acho que você oferece uma janela nova, você seja criativo. Eu sempre digo o seguinte, o importante é quem está por trás lá. Você vai fazer na internet, aquilo vai ser bom ou ruim, dependendo de quem está fazendo. Se você é bom, você faz bem em qualquer lugar. Né? E a possibilidade de aquilo atingir milhares, milhões de pessoas é impressionante. Então a gente tem que usar muito esses mecanismos. Eu sou muito fã dessa garotada toda que fez aí o cinema na internet. Então. O João, daí você consegue finalmente fazer o Vlado. Né? Documentário. Que é o documentário sobre o jornalista Vladimir Herzog. Eu disse o seguinte, eu falei, eu não quero julgar nada mais. Eu quero passar para o espectador uma experiência vital. Isto é, que o espectador sinta o que era viver sob a ditadura. O que era viver aquele momento, o que era ser torturado. Eu dizia para ele o seguinte, eu filmei como cineasta sua câmera. A câmera estava na minha mão aqui, e eu sentado do lado, na frente, encostado na pessoa, e assim, falava para ele, você não precisa explicar nada, que eu sei tudo. Agora, eu quero que você me diga como é que é viver o que você está dizendo. Não adianta me explicar nada, não. Como a sala onde ele estava era ao lado, nós logo começamos a ouvir os gritos dele, né? Aí ele começou a levar porrada, ouvimos primeiro os gritos dele como quem está levando socos e tapas, etc. Mas depois os gritos dele se modificaram e eram gritos típicos de quem está levando choques elétricos, que os gritos são diferentes. Inclusive, quando você leva choque, o grito sai das entranhas, entendeu? Ele não vem aqui da garganta, ele vem lá de dentro, né? Aí depois botaram alguma coisa na boca, provavelmente um pano, mas ele continuava gritando e eles até saiu alguém da sala onde ele estava sendo torturado e ligou o rádio no corredor e o rádio estava dando, eu me lembro desse detalhe, a notícia de que o generalíssimo Franco estava morrendo e tinha recebido a extrema unção em Madrid. Aí os gritos demoraram algum tempo, depois tudo parou de novo. Então os pássaros cantavam, mas num silêncio mortal dentro do doicote. Quer dizer, eles que tocavam campainha, batiam porta, de repente passaram a fazer um silêncio reverencial. Passou-se algum tempo, aí eles nos retiraram todos da sala
e levaram para o andar de cima, supostamente para reconhecer algumas fotos. Ninguém sabia quem eram as pessoas das fotos. Na verdade, era uma manobra para nos tirar daquela sala, porque o corpo do Vlado teria que ser retirado por ali. Ali era o caminho de entrada e saída, entendeu? Então ele já estava morto, mas nós não sabíamos. Os amigos do Vlado, essas pessoas que viveram isso, criaram uma certa atmosfera comum. Falar do Vlado nos emociona muito, a todos nós. Durante décadas eu tive dificuldade de falar a palavra do Vlado. Ficava embargado, como eu estou um pouco agora. Então, isso nos aproxima demais, isso cria uma confiança entre a gente, porque é uma coisa comum da gente e que a gente confia muito. Né? Isso me desculpe. É uma coisa impressionante, passa décadas, 30, 40 anos, e essa emoção não acaba. Vlado estava morto, agredido violentamente pelo seu torturador. Ele se recusava a redigir a confissão com os nomes de seus companheiros. Eu posso imaginá-lo naquele momento, em sua cela, debilitado, ferido, exigindo que então lhe ditassem a confissão, já que não sabia escrever e que não fosse de acordo com a sua consciência. João, o Veias e Vinhos, que é um outro filme seu, sequencial, ele aborda a questão da violência policial anterior à ditadura militar. Porque qual a ligação dentro da sua linha de trabalho com esse tema? Por quê? Qual que é? Então, na verdade, isso é uma adaptação de um romance. É um romance de um escritor belíssimo de Goiás, São Miguel Jorge. Que tem uma obra muito bonita em Goiás, ele tem uma cabeça muito boa tal, e é vanguardista, tem uma linguagem assim. Tal. Então, eu tive muita vontade de adaptar o livro, e também é um outro livro que eu dei uma interpretação para ele. O livro foi feito depois de 64. A história se passa antes, mas o livro foi feito depois. Sim. Mas eu disse para o Miguel, Miguel, você impregnou o romance de 64, queira você ou não. Eu resolvi adaptar o romance com essa visão. Entendeu? A intolerância e de como a intolerância política dava arma, é como se fosse a arma dada para a ação policial, para a intolerância policial. É isso que acontece. Larga a garrafa! O Batista conversa muito com a gente, né? Não no sentido, não existe como essa coisa que está em moda hoje em dia, que eu particularmente tenho algumas dúvidas, né? De quase violentar o ator para dar algum resultado em frente às câmeras, né? O Batista trabalha mais delicadamente, através da conversa, através da exposição, o ator compreende o que ele quer e aí vai para a ação, né? Isso teve muito trabalho. Agora, é mais esse trabalho do que um trabalho de laboratórios, de vivências, né? Que hoje tem muito, que eu acho particularmente bastante questionável. Como que é gerenciar uma equipe no set? Como que você fica? O cineasta é um reizinho, pô. O cineasta, aquela cadeira, está todo mundo à disposição dele, entendeu? Então, por isso que o cinema é o meu lazer, né? Eu não quero me aposentar nunca do cinema e não tem fim de semana para mim para fugir do cinema. Pelo contrário, esse fim de semana é um horror, entendeu? Eu quero fazer cinema. Puxa aqui, me dá isso aqui. Isso, aqui a gente vai ficar mais violento, entendeu? Há uma relação muito forte entre as pessoas e o diretor, muito forte. Uma cumplicidade muito grande e tal. E sempre eu acho o seguinte, que é estranho, mas todo mundo que participa do filme, qualquer papelzinho, qualquer funçãozinha, se sente realizadora do filme. Então é muito comum eu encontrar pessoas, por exemplo, figuração do Oramundo, nosso filme e tal, entendeu? Figuração. Vestiu a camisa. E todo mundo contribui com o filme. Mas o diretor é exatamente aquele que recebe as contribuições e filtra aquilo para a orientação que ele quer dar ou ele vai aprendendo a dar para o filme.
Então, apesar de todo mundo contribuir para o filme, eu sempre me senti autor do filme. Isto é, como se o filme fosse só da minha cabeça, da minha emoção, tudo. E não é verdade. Porque entra o fotógrafo, muda o filme. Entra um figurinista, muda o filme. Entra o cenógrafo, entra um ator ou outro, muda o filme. Então, mas parece que você vai incorporando aquilo e, mais uma vez, dialeticamente, modifica para ficar igual. Modifica para você reencontra o filme que você queria fazer com aquela coisa nova que o ator novo trouxe, que o fotógrafo trouxe e tal. É uma construção meio estranha mesmo. João Batista, muito obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. Queria agradecer aos nossos convidados, Felipe Macedo, Huberto Alqueires, Luciano Ramos e Aletheia Silvestre. Até o nosso próximo programa, com novas histórias e outros enredos do cinema brasileiro.